Vamos lá, então. Pessoal, já está gravando. Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Eu estou usando o microfone da câmera, né, que a escola adquiriu. A escola adquiriu algumas webcams. Aí hoje eu estou fazendo um teste nela, tá? Antes eu usava o equipamento meu mesmo em casa. Eu estou hoje fazendo essa aula aqui justamente para testar, tá bom? Então, se o áudio parar, vocês me avisem, tá? Porque ontem ele parou, tá? Mas eu tinha um monte de coisa ligada no computador aqui, talvez seja por conta disso. Mas hoje, se o áudio parar, pode ser alguma coisa e vocês me avisem, tá? Que daí é problema na câmera. Vamos lá, então. Ok? Estão me ouvindo bem? Só dá um ok aí. Tá tudo certo? Beleza, então vamos lá. Ontem nós iniciamos o volume 2, nós fizemos a atividade aqui do salário mais a parte variável, né? Não é isso aqui. É isso aqui. O salário mais a parte variável, né? Onde a pessoa tem um salário fixo, a parte do salário dele é fixa e uma outra parte, ela depende de uma comissão. É uma porcentagem em cima de um total de vendas. Em cima disso, nós chegamos à última atividade, que era um gráfico. E vocês teriam que mandar para mim. Como tarefa, muitos mandaram, só que alguns ainda não mandaram, tá? Mas pode mandar. Beleza? E agora vamos para a próxima atividade. Esse foi o momento 1, só que o momento 2 nós pulamos e vamos direto aqui para a atividade 3, logo na sequência, aí na apostila mesmo. Atividade 3, que é o estudo da variação do cultivo de transgênicos. Essa atividade eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu vou fazendo, vocês vão acompanhando para ver como que é. A próxima, que é a atividade 4, aí sim vocês vão fazer. Beleza? Então essa serve como modelo, como exemplo. E a próxima vocês vão fazer. Vamos lá, então. Atividade 3, estudo da variação do cultivo de transgênico. Tomaremos como ponto de partida alguns dados referentes à área utilizada para plantio de transgênicos no decorrer dos anos de 1996 a 2010, conforme o gráfico a seguir. Vocês estão vendo o gráfico aí? Na horizontal nós temos os anos, né? 96, 97, 98 até 2010. E na vertical nós temos a área total de cultivo em milhões de hectares. Tá? Então em 96 está 0, em 97 está 20, tá vendo aqui, ó, a bolinha? Em 98, ó, tá no meio aqui, ou seja, está no 30, né? Ó, entre 20 e 40. A escala utilizada na vertical é de 20 em 20, não é? Ó, 0, 20, 40, 60, 80. No meio vai estar, por exemplo, entre 60 e 80, aqui no meio vai estar 70. Certo? Outro exemplo aqui, ó, 2006. Vamos pegar 2006. Ó, a bolinha onde está lá em cima, está dando 100 hectares. 100 milhões de hectares, né? E assim vai. A parte, a linha azul representa o crescimento ano a ano. Né? Nós vemos aqui que esse gráfico ele cresce ano a ano. Não tem nenhum caso aqui que ele diminui de um ano para outro. Nós temos casos que permanecem o mesmo. Por exemplo, 99, 2000 está marcando a mesma coisa, está marcando 40 milhões de hectares de plantio de transgênicos. Tá bom? Essa linha pontilhada vermelha que vocês veem aqui, retinha, ela seria o crescimento médio. Então nós temos um crescimento de um ano para o outro. Há casos... Opa, peraí que tem gente pedindo para entrar. Boa tarde, Lara Antonelli. Comecei aqui a atividade, tá bom? Atividade 3. Continuando. Nós temos alguns casos que de um ano para o outro aumenta 20 milhões de hectares. Por exemplo, é o caso de 96 para 97. Em alguns casos, por exemplo, de 99 para 2000, não cresce nada. Mas, no final das contas, a gente tem um crescimento médio, que é representado por essa linha pontilhada vermelha. Ok? Beleza. Agora vem as atividades. Eu vou fazer e vocês vão prestando atenção e me auxiliando também. Certo? Algumas a gente pula também, tá? Porque não convém fazer nesse momento. 3.1.
Construa uma tabela de 2 colunas, de modo que a primeira coluna contenha os anos de 2001 a 2006, a variável x, né? E a segunda coluna, os dados referentes à área total do cultivo em milhões de hectares, a variável y, do período indicado. Certo? Eu vou montar no Excel. Tá? Eu vou fazer aqui a tabela no Excel e depois eu mostro para vocês. Vocês não vão ver eu colocando os dados, para eu não ter que parar a apresentação, mas depois eu mostro. Tá? Me auxilia aí. Ó, vocês estão vendo o gráfico. Tá? Quem é que pode me falar aí os valores que eu perguntar? Aí, algum de vocês pode falar para mim, tá? Eu já coloquei aqui os anos. 2001. Qual foi o plantio aí em hectares? Vocês podem me falar o valor? 2001. Ó, eu vou fazer o primeiro aqui, ó. 2001. Ó a bolinha onde está, estão vendo? Se eu projetar aqui no eixo dos milhões de hectares, vai estar entre 40 e 60, ou seja, é 50, não é? Então, 2001 é 50 milhões de hectares. Eu estou digitando aqui, ó, 50. 2002, quem pode me falar aí? 60? 60? 2002, 60, isso. 60. 2003, qual é o valor que está apresentando lá? – 2003. Ó, a bolinha onde está, ó. Tá vendo? Vamos projetar aqui. Qual o valor que está projetando aqui? 70, né? Não está no meio? Sim. Vocês estão conseguindo enxergar ou está pequeno, pessoal? Dá para ver. Dá para ver, ó. Dá pra ver. Qual que eu falei mesmo? 2003, né? 2003, ó. A bolinha está aqui no meio. Projeta aqui, ó. Tá vendo? 70. 2004. Qual é o valor que está... 80 milhões. 80. 2005. 90. 90. 90. 2006. Quase 100, na verdade. Quase 100. Vamos ver aqui. 2006, né? Não, 2006 é 100 mesmo. A bolinha que está em cima da linha. 100. 100 milhões. Então, ó. Na primeira coluna, eu coloquei ano. E na segunda coluna, eu vou colocar milhões de hectares. Escrevendo aqui já eu mostro para vocês. Milhões de hectares. Ok? Vamos lá. Eu vou ajeitar ela aqui e vou mostrar para vocês como que eu fiz a tabela, bem simplesinha no Excel. Ok, vou copiar e colar para vocês verem como ficou. Uma tabela bem simplesinha. Eu vou colocar um cantinho, ó. Tá vendo? Deu para enxergar aí? Olha lá, ó. Eu fiz uma tabela. Uma coluna para os anos, né, de 2001 até 2006. E a outra, eu coloquei milhões de hectares plantados, né, o cultivo em milhões de hectares. Eu resumi aqui, porque senão ia ficar muito grande. Ó, 50 milhões, 60, 70 e assim por diante, até os 100. Ok. Essa seria a atividade A. Ah, não, a 3.1, né? Vamos lá, próxima. Você saberia calcular a taxa de variação média do cultivo de transgênicos no período de 2003 a 2006? E de 2001 a 2006? Vamos olhar a nossa tabela. Eu vou criar um novo slide aqui. Deixa eu colocar a tabela aqui. Nós acabamos de criar. Certo? Aí eu pergunto para vocês. Ó, qual é o crescimento médio de 2003 a 2006? Ou seja, de 2003 a 2006. Como que vocês vão fazer isso? Simples, vocês vão somar o quanto aumentou em cada ano e depois vai dividir pelos períodos. Ou seja, ó, começou em 2003, ó. De 2003 até 2006, ó, cresceu de 70 até 100. Concorda comigo? Ó?
Ó, era 70, foi para 100. Ó, 1, 2, 3. Na verdade, ó, 2003 era 70. Certo? Foi para 100. Ok, então eu vou pegar 100 menos 70. Cresceu 30. Concorda comigo? 30. Só que daí eu tenho que ver quantos períodos foi. Quantos períodos foram. Ó, presta atenção, de 2003 a 2006 aparecem 4 números. Só que não são 4 períodos, são 3, ó. Acompanhe comigo. 2003 é como se fosse o ponto 0. 2004 é o primeiro período, 1. 2005 é o segundo período, 2. E 2006 é o terceiro período, 3. Então, na verdade, ó, de 2003 a 2006, aparecem 4 anos, só que são 3 períodos, porque o primeiro ano que aparece é como se fosse o início da contagem. Então, você tem que pegar e dividir por 3, que vai dar 10. Ou seja, a resposta da 3.2 é 10. 10 milhões de hectares. Tudo bem? Essa é fácil, né? Ó. Certo? Você saberia calcular a taxa de variação média do cultivo de transgênicos de 2003 a 2006? Deu 10. E de 2001 a 2006? Vamos fazer também. 2001 a 2006. Será que vai dar o mesmo valor? Vamos lá. 2001 era 50. Foi para 2006, que é 100. Então, eu vou calcular da seguinte maneira. 100 menos 50. E dividir pelo número de períodos. Novamente, tem que prestar atenção que o primeiro ano que aparece, ele é o ponto 0. O próximo ano que vai ser o 1. 1 período, 2, 3, 4, 5 períodos, tá bom? Então, eu vou dividir por 5. 100 menos 50 dá 50. Dividido por 5 dá 10 também. Deu o mesmo valor. Então, esse crescimento médio de ano a ano está sendo de 10 milhões de hectares, ou seja, de um ano para o outro, em média, está aumentando 10 milhões de hectares. Certo? Alguma dúvida nessa daqui, pessoal? Na 3.2? Nenhuma dúvida. Beleza. Se alguém tiver dúvida, pergunte. Essa foi fácil que a gente está vendo, ó, na tabela que cresceu de 10 em 10. Né? Acontece que em alguns casos, que é o que vocês vão fazer, inclusive, né? O crescimento não é assim tão bonitinho, não. Ele é um crescimento diferente de um ano para o outro. Mas, no final das contas, o crescimento médio vocês vão calcular dessa maneira. Pega o último menos o início e divide pelo total de períodos. Né? Lembrando que o primeiro você não conta, o primeiro ano. Né? O primeiro ano é o marco 0. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. É o 3.3. Vamos ver se é isso que não precisa fazer. Ó, se considerarmos o ano de 2001, o ano 0, 2002, o ano 1, e assim por diante, até o ano 2016, e utilizando os dados da segunda coluna da tabela elaborada na atividade 3.1, que é aquela que eu fiz no Excel, elabore outra tabela que compreenda as instruções acima. Essa daqui que eu não quero fazer, vamos pular porque não tem necessidade. Vamos para a próxima. Agora é o gráfico. Ó. Agora, esboce um gráfico em seu caderno de anotações que compreenda os dados informados na tabela que você elaborou. Preste atenção nas escalas a serem adotadas. Como eu disse, essa atividade eu estou fazendo para mostrar para vocês como exemplo. Eu vou parar de apresentar aqui e vou apresentar a tabela do Excel, que eu vou montar um gráfico no Excel, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou parar a apresentação um momento da apostila. Eu vou apresentar o Excel. Acho que eu vou apresentar a tela inteira, fica melhor. Vamos ver se... Porque daí eu não preciso toda hora ficar parando de apresentar. Vai aparecer aí. Isso. Apareceu a tabela do Excel aí para vocês? Sim. Sim. Beleza, deixa eu aumentar um pouquinho, parece que ficou pequena, né? Aumentar um pouquinho aqui. Aumentar aqui, aumentar aqui. Essa foi a tabela que eu fiz de 2001 a 2006. A atividade pede para nós construirmos uma tabela com
os dados anotados, né? Então, vamos lá. Eu vou selecionar a tabela. Vou aqui em inserir gráficos. Cadê? Eu vou escolher aqui gráfico de barra. Vamos ver, esse aqui fica legal? Não, esse aqui aparece 2 itens. Não é esse que eu quero. Mais gráficos de coluna. Esse daqui, ó. Não, também não. Esse daqui. Né? Aquele ali. Ó, esse gráfico eu escolhi, tá vendo? Ó. Eu vou copiar ele aqui e vou colar no... Vou colar aqui no PowerPoint. Aí. Certo? Olha aí, apareceu para vocês aí o gráfico. É um gráfico de colunas, tá? Ele foi elaborado de acordo com a tabela que nós fizemos ali no item 3.1. O que vocês têm que prestar atenção na hora de montar um gráfico desse? A escala, tá? A escala é o seguinte, ó. De um ano para o outro, tem a mesma distância, tá vendo? 2001, 2002, 2003, 2004, bonitinho, a mesma distância. Na vertical, onde estão os milhões de hectares, também está em escala, ó, de 20 em 20. Ó. Vocês podem usar de 10 em 10? Pode, de 10 em 10. Depende do caso, de 50 em 50, e assim vai. O ideal é montar uma escalinha bonitinha. Aí, ó, 2001, 50 milhões de hectares, ó, tá aqui. 2002 subiu um pouquinho. 2003 subiu mais um pouquinho. Está subindo de 10 em 10. Ó. 2005, 2006, tá? O gráfico ele mostra um crescimento linear bonitinho, ó, de 10 em 10, tá? Coincidentemente, o crescimento médio é de 10 também. A cada ano aumenta 10 milhões de hectares. Beleza, esse é o gráfico, eu montei com auxílio do Excel. Voltando aqui, a 3.4 está feita. 3.5. No gráfico, adote 3 pontos quaisquer e determine a taxa de variação média desses 3 pontos. Ó, vai dar 10, né? Vai dar 10, porque está sendo de 10 em 10, mas eu vou fazer o cálculo. Ó. Vamos lá. Vou adotar 3 pontos. Eu vou adotar aqui, ó, esse e esse, por exemplo. Ó. Eu adotei esses 3 pontos. Eu vou calcular o crescimento, tá? No caso, como eu adotei 3 pontos, esse ano de 2002, ele vai ser como se fosse o zero, né? Certo? Zero. Aqui, o primeiro aumento foi de 20, ó, de 60 para 80. 20. E depois subiu mais 10, foi para 30. Ó. Então, subiu no total 90 menos 60. Tá vendo? O último foi 90, o primeiro foi 60. Aí eu vou pegar, vou calcular aqui mesmo. Ó. 90 menos 60. Aí eu vou ver o total de períodos que eu tenho. Aqui, ó, o 2003 seria o primeiro, 1. 2004, segundo. 2005, o terceiro período. É óbvio que tem que dar 10 também no final das contas, né? Deu 10. Beleza? Então o crescimento aqui foi de 10. 10 milhões de hectares nesse período. Qualquer período nesse gráfico que eu pegar vai ser 10, porque esse gráfico deu certinho, bonitinho, de 10 em 10. Beleza? E última. Nós fizemos essa. Vamos para a última. Ó. Com todos os dados obtidos até agora, determine uma expressão algébrica que possa fornecer qualquer resultado para a área cultivada para um determinado ano. Para um determinado ano. Beleza. Vamos olhar o gráfico de novo? O gráfico não, vamos voltar lá na nossa tabela. No gráfico, perdão. Aqui. Ó, 96 foi 0. Depois ele vai crescendo de 10 em 10. Tá? Na média, de 10 em 10. Então, por exemplo, eu vou pegar 2000. 2000 ele tinha 40.
tá? 2000. E quantos períodos foram? Ó, 1, 2, 3, 4 períodos. Ou seja, de 10 em 10. O que eu posso fazer, então? Eu pego e escrevo assim, ó, y é igual. Deixa eu voltar aqui na pergunta que eu já acabei esquecendo o finalzinho dela. Espera aí. Com todos os dados obtidos até agora, determine uma expressão algébrica que possa fornecer qualquer resultado para a área cultivada para um determinado ano. Que tal uma previsão para 2022? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, vamos lá, vamos pensar. Perdão que não é aqui. Vamos lá, ó. Se eu tenho 2000, por exemplo, o ano de 2000, qual vai ser a produção? A produção vai ser o que se produziu em 1996, que foi 0, mais 4 vezes o crescimento médio. Ou seja, eu posso chamar o crescimento médio de 10, quer dizer, posso não, é 10. Então vai ser o número de períodos multiplicado por 10, certo? Então eu posso fazer assim, ó. Um ano, né? O valor desse ano vai ser igual a 10 multiplicado pelo número de períodos, certo? Multiplicado pelo número de períodos, desde 1996. Ok? Aí é que a gente tem que pensar, de 1996, ó. 1996 é 0. 2000, ó, é 1, 2, 3, é 4 anos depois. Então, como que seria? Seria 10 vezes x, onde x ele vale 4, a partir de 1996. Beleza? Então, é só pegar o ano e multiplicar. Perdão, para calcular esse ano, basta pegar 10 e multiplicar pelo número de períodos, ou seja, você vai contando, né, de 96 para frente, sendo que 96 seria o marco 0, certo? 96 seria o marco 0. Então, 97 seria o marco 1, ok? Então, para a gente calcular para 2022, eu vou ter que contar, eu vou até colocar aqui, ó, o y 2022. Eu vou até colocar aqui, ó. Ele vai ser 10 vezes o número de períodos até 2022. Quantos períodos tem? Ó, 97, 1, 98, 99, 2000, 2001. Eu estou contando os dedos só para mostrar para vocês depois como que a gente faz o cálculo de forma correta. Ó. De novo, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Quantos anos passaram? 26, não foi? 26, ou seja, eu peguei 2022 e vou tirar 1996. Certo? Aí vai dar 22 com 4, 26 anos certinho. Então eu pego o último, tiro o primeiro. Certo? Se você, então, multiplicar 10 por 26, você vai ter um total de 260 milhões de hectares. Certo? Essa seria a projeção para 2022. Certinho? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa atividade? Não. Não. É uma atividade fácil, né? Ela só é um pouco, talvez, trabalhosa. Aí, qual seria a atividade? Daí eu vou pedir para que vocês façam. É a próxima, que é a atividade 4. Ela é parecida, ó. Ela tem um gráfico do crescimento da frota de veículos do estado de São Paulo. Depois, nós temos a tabela pronta. Ó. Aqui eu fiz a tabela no Excel. Aqui não, já está pronta a tabela. Tá vendo? Só que estão vendo que os valores não são bonitinhos, igual a outra. Tá? Aqui você tem o gráfico do crescimento, né, do crescimento médio, perdão, do crescimento ano a ano, que é o azul, e do crescimento médio, que é o vermelho. E aqui em cima tem as perguntas, tá bom? Aí eu gostaria que vocês fizessem essa atividade, e eu acho que essa atividade vai ser a última, né? Porque hoje é dia 22, próxima semana já é 28,
e depois a gente vai corrigir. Eu estou achando que essa vai ser a última atividade antes das férias, viu? Então vai ficar essa atividade para vocês fazerem. Não tenham pressa, porque a próxima aula é só semana que vem. Tá? Então podem fazer, façam com calma. É uma atividade rápida também, não é demorada. E semana que vem a gente corrige. E eu não sei não, mas acho que vai ser a última antes das férias, né? Porque já tá chegando o final do mês. Beleza, pessoal? Escreva um nome no chat aí para eu pegar como presença de vocês. Não se esqueçam. E até semana que vem. Obrigado pela presença de vocês. Até, professor. Tchau, até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.